Boa noite a todos. Em virtude da Semana Nacional do Trânsito, com o tema No Trânsito, a sua responsabilidade salva vidas, nesse ano de 2021, o IBAC Brasil, em apoio à campanha do CONTRAN, inicia hoje uma ação com convidados especialistas na área do trânsito para um bate-papo em busca de conscientização por um trânsito mais seguro. O meu nome é Juliano Souza, eu sou coordenador de vendas e de marketing no IBAC Brasil e vou ser o mediador nessa conversa. Conosco hoje nós temos o Júlio Modesto de Araújo, que é mestre em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança de São Paulo, major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo com atuação no policiamento em trânsito, conselheiro do CETRAN de São Paulo desde 2003, membro da Câmara Temática do Esforço Legal do Conselho Nacional de Trânsito, assessor da presidência do DETRAN de São Paulo, coordenador de cursos, professor e palestrante, autor de 25 livros e mais uma centena de artigos na área do trânsito. Conosco também está o Lúcio Fernando Linhares Machado, advogado e pós-graduado, lato sensu em trânsito pela FAVEN São Paulo, atuando na área de trânsito desde 2007 na defesa administrativa, civil e criminal, professor da formação e capacitação de instrutores, diretores e examinadores nacionalmente, consultor especialista em trânsito pelo IBAC Brasil e de educação à distância. O IBAC Brasil é uma empresa com 18 anos de existência, especialista em EAD, essa é a única função especial da empresa, além de atuar em diversas áreas como enfermagem, contabilidade, nutrição. Se destacou na área do trânsito, auxiliando mais de 100 mil condutores a recuperar a CNH através do portal cursosdetrânsito.com.br. Hoje nós vamos iniciar as conversas passando a palavra para o Lúcio. Por favor, Lúcio. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer a participação do Júliver. Eu tenho aí um carinho especial pelo Júliver. Já há alguns anos nós temos esse contato, né, Júliver? E para mim é sempre um aprendizado a cada conversa que eu tenho com você. E hoje eu posso ter a oportunidade de externar esse prazer, essa conversa, esse bate-papo para todos que vão acompanhar por esse vídeo, certo? Júliver, gostaria de iniciar essa conversa solicitando que você trouxesse para a gente um breve histórico do que é a legislação de trânsito no Brasil, ali a partir da sua publicação em 97. Então, entrou em vigor em 98 o Código de Trânsito Brasileiro. A partir disso, o que foi para o trânsito no Brasil? Muito bem, quero oportunidade de estar aqui conversando com o Lúcio, pessoa que eu tenho também admiração pelo trabalho que desenvolve na área de trânsito. Foi meu aluno na pós-graduação em Gestão de Direito de Trânsito, turma de Curitiba. De lá para cá, sempre mantendo contato e um aprendendo com o outro, né? Porque o Lúcio também desenvolve aí um trabalho incessante, várias lives, várias reuniões de discussão, e já tive a oportunidade também de acompanhar algumas delas. E o pessoal do IBAC Brasil, que me convidou para falar durante a Semana Nacional de Trânsito, ressaltando que fizemos a gravação deste bate-papo no dia 1º de setembro, um dia muito interessante para a nossa conversa, que é sobre as mudanças do Código de Trânsito, tendo em vista que foi justamente no dia 1º de setembro que a Câmara de Deputados aprovou o projeto de lei de conversão da medida provisória número 1050. Então, é provável que na Semana Nacional de Trânsito, quando as pessoas estiverem assistindo esse vídeo, já tenham até um desenrolar desta aprovação, porque agora o projeto de lei passa pelo Senado, costuma ser mais rápido, e é até uma conversão de medida provisória, então tem até o dia 28 de setembro para que ela seja convertida ou não em lei, né? E aí cabe aos profissionais de trânsito manterem informados sobre essa tramitação legislativa. E aproveitando que esta foi uma das mudanças recentes, e atendendo ao questionamento do Lúcio, eu faço aqui uma breve retrospectiva da nossa legislação de trânsito atual, um código que se iniciou a sua elaboração em 1991, demorou 6 anos para que ele fosse efetivamente formatado, iniciou com um anteprojeto de código feito a pedido do Poder Executivo, na época o presidente da República era o Itamar Franco, presidente em exercício, constituiu um grupo de trabalho, uma comissão, para que
elaborasse um anteprojeto do novo, naquela época, Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ser o quarto Código de Trânsito do nosso país. O anterior estava em vigor desde 1966, com um regulamento que o complementava em 1968, e aí, então, de 91 a 97, esse grupo trabalhou, posteriormente encaminhou para a Câmara dos Deputados, ele deu entrada na Câmara dos Deputados em 93. Na Câmara dos Deputados, Senado e sanção foi terminar em 23 de setembro de 97, que é justamente agora o período em que se comemora a Semana Nacional do Trânsito, é a semana em que se publicou o atual Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998. De lá para cá, nós já tivemos, nesses 24 anos, 41 leis alteradas, já contando nessas 41 leis, a lei de conversão da medida provisória número 1050. Uma curiosidade, Lúcio, que eu sempre comento com os meus alunos, é que o Código de Trânsito entrou em vigor já alterado, porque no dia anterior ao início da ou seja, no dia 21 de janeiro de 98, foi aprovada a primeira lei que alterou o Código, que foi a Lei 9.602, de 98, que teve como objetivo corrigir alguns aspectos que o então presidente da República, que naquela época então era o Fernando Henrique Cardoso, havia vetado alguns artigos, algumas passagens do Código, artigos completos, algumas partes de artigos, e solicitou à sua equipe no Poder Executivo que elaborasse um projeto a corrigir aquilo que foi vetado. Porque, para quem não conhece muito bem o processo legislativo, é importante a gente esclarecer o seguinte: quando o projeto é aprovado no Congresso e vai para o Executivo Federal para se transformar em lei, o presidente tem 3 alternativas, assim como ocorre com uma lei estadual no governador do estado ou uma lei municipal para o prefeito. Ou ele veta integralmente a lei, ou ele sanciona integralmente a lei, ou tem um misto de sanção com alguns vetos, né? Então, seria um veto parcial. Mas ele não pode modificar o texto que foi aprovado no Congresso. E a Lei 9.602 foi fruto disso, porque ele aprovou a Lei 9.503, vetou alguns artigos, mas ele não tinha como alterar aqueles artigos que ele vetou, né? E aí, então, ele teve que apresentar um outro projeto para incluir novas questões. Um exemplo muito interessante para aqueles que nunca acompanharam essa evolução da legislação de trânsito, que eu sugiro que vocês deem uma olhada. Pega o seu Código de Trânsito, olhe no artigo 230, inciso 16. É uma infração de trânsito de conduzir o veículo com o vidro total ou parcialmente cobertos por películas. Se a pessoa olhar apenas o 230, inciso 16, a impressão que se dá é que a película, que a gente conhece pelo nome comercial de insufilme, é totalmente proibida, independente do grau de transmissão luminosa. Porque na época em que foi aprovado o projeto de lei no Congresso, o 230, inciso 16, se relacionava ao artigo 111, inciso 1, que previa a proibição total dessas películas. E aí, então, o presidente vetou com a razão do veto de que a proibição total da película não era algo razoável, tendo em vista que ela tinha uma utilidade para o mercado automotivo e também para a segurança do trânsito. É fato que a película, quando ela não é totalmente escura, ela reduz a incidência de raios solares, ela diminui ali o calor, a temperatura dentro do carro, ela, dependendo do tipo de vidro que foi colocado naquele veículo, se for um vidro que estilhaça, aquela película vai segurar os estilhaços numa eventual colisão, num choque. Então, há um benefício na utilização da película. E, por esse motivo, ele disse assim, que o correto seria que a proibição fosse decorrente das situações que comprometessem a segurança do trânsito nos termos de regulamentação do CONTRAN. E aí, na Lei 9.602, incluiu o inciso 3 no artigo 111, com esse texto, dizendo que é proibido quando comprometer a segurança, na forma da regulamentação do CONTRAN. E aí nós tivemos, então, um descompasso entre o artigo da infração, que proibiria totalmente, mas que hoje eu sou obrigado a interpretar em consonância com o artigo 111, inciso 3, que foi incluído pela Lei 9.602. Esse é um dos exemplos do que aconteceu quando o Código entrou em vigor. E aí, ao longo desses 24 anos, essas 41 leis promovendo diversas alterações,
fizeram com que eu passasse até a chamar nas minhas aulas e palestras o nosso CTB, dizendo que a sigla CTB significa Colcha de Trapos Brasileira, porque, infelizmente, está sendo cada vez mais retalhado. E na data de hoje, que a gente gravou esse vídeo, que é dia 1º de setembro de 2021, tivemos mais um exemplo, porque o projeto de lei de conversão da MP 50 está alterando mais 12 artigos do Código e também o seu anexo 1. Então, aqui, em rápidas palavras, essas são as informações aí sobre essa trajetória do atual Código de Trânsito brasileiro. Com certeza você vai trazer aí mais questões para a gente poder conversar a respeito. Sim, agradeço. Acredito que esse projeto de lei que nós estamos vendo a análise agora no mês de setembro, ele provavelmente vai ser uma das leis que mais alteraram os dispositivos dentro do código, assim como a 13.281, a 14.071, ali, a primeira em 2016, a outra em 2020, que ainda nós estamos vendo reflexos dela e tentando entender melhor, né, essa questão. Mas a minha pergunta é agora, Júlio, esse emaranhado, essas quase aí 41 alterações, foram realmente benéficas, foram realmente necessárias, ou poderíamos ter tido resultados positivos sem essas alterações também? A sua pergunta é muito boa, Lúcio, porque eu sempre pontuo essa questão acerca da necessidade de termos uma segurança jurídica. A lei é de observância obrigatória por todos os cidadãos indistintamente, e aí nós temos uma composição muito interessante, mesmo para aqueles que não atuam na área de direito, que é a previsão constitucional de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, e o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é de 1952, embora de alterações posteriores, que estabelece que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, quando a gente junta essas duas disposições legais, nós podemos dizer que de trânsito terá como destinatário alguém que é obrigado a conhecê-lo, sob pena de não poder alegar o desconhecimento para deixar de cumprir. Isso significa que a nossa lei tem que ser fácil de ser entendida. Se você tem muita alteração, você perde esta capacidade de conhecimento das pessoas para que ela traga o resultado esperado. E no caso do CTB, a gente pode dizer que é a segurança viária, que é a proteção da vida no trânsito. Eu, particularmente, sou extremamente contra uma lei tão extensa como a que nós temos, com alterações tão frequentes. Tá? E mais de uma lei e meia por ano, média. E se a gente for analisar todas elas, Lúcio, eu digo a você que o único benefício real para a sociedade que eu vislumbro nessas alterações é o fato de estarmos em evidência com mais frequência sobre o assunto trânsito. Toda vez que se altera uma lei, esse assunto acaba sendo pauta da imprensa, né? Passa no jornal, passa na televisão, passa nas redes sociais, as pessoas debatem mais sobre isso. Mas o ideal para que o código fosse fielmente cumprido seria que estivesse um tempo de maturação, tempo de conhecimento. Das 41 leis, embora alguns benefícios das alterações possam ser retirados, eu preferiria não tê-las do que tê-las com toda essa frequência. É claro que, para nós, de verdade seja dita de uma forma bem sincera, Lúcio, para nós que ministramos curso, que escrevemos livro, a gente acaba tendo material que não acaba, né? É infindável, porque você ministra um curso hoje, e é o seu caso, é o meu caso, e os seus alunos, o ano que vem, vão te procurar para querer outro curso. E não precisa ser o ano que vem, eu estou chutando longe, é mês que vem, é semana que vem, né? Então, para quem atua nessa área de docência, de produção intelectual, de produção de livros,
acaba tendo mercado para isso, mas, sinceramente, a área preferiria não ter mercado para isso e fazer com que as pessoas conhecessem e cumprissem a legislação de forma constante, né? Realmente, essa parte da atualização é bastante complexa. Aqui no IBAC, por exemplo, nós temos um curso, quando termina de atualizar um curso, já tem o material para atualizar o outro, e parece que aquilo nunca acaba, né? Vai colocando, ele sai do primeiro da fila e vai para o último para já entrar de novo em reedição. E aí vem a questão, Júlio, já que nós estamos falando em educação, haveria realmente a necessidade desse contingente de legislações, ou, de repente, a aplicação do artigo 76, lá, que trata da educação no trânsito, em todas as esferas do ensino regular, se essa educação realmente tivesse saído do papel lá em 98, quando entrou em vigor, não em 98, porque o CONTRAN e o MEC tinham ali um prazo para se adequarem, né? Mas se isso tivesse realmente saído do papel, no prazo, o resultado não poderia ter sido bem melhor do que essa quantidade de alteração legislativa que não necessariamente trouxe resultado positivo? Eu concordo com você, e um dos primeiros reflexos nessa situação hipotética seria que todos os novos motoristas hoje, a gente poderia dizer que eles foram educados desde o berço para o trânsito. Com 24 anos de vigência do Código, todos os novos motoristas já teriam sido educados desde o berço. E esse ano que, inclusive, nós estamos como a responsabilidade no trânsito, evidenciou bastante a questão do pedestre, do ciclista, e é um problema sério, porque o cidadão só aprende a estar no trânsito no momento que ele passa por um processo de habilitação junto a um CFC. Até então, as coisas vão acontecendo meio que no tropicar, né? Como diz o outro, no tropicar da pedra. E isso realmente vai impactar no comportamento do pedestre nas vias, o ciclista também, que até um pouco mais à frente a gente vai falar sobre isso, que está realmente faltando, né? Concordo. Há uma frase, inclusive, muito comum que se fala: o pedestre sempre tem razão, ele vai estar sempre, por conta daquela redação do Código Trans Brasileiro, que o maior tem que cuidar do menor e assim por diante. E aí, isso realmente é uma verdade ou é um mito, Júlio? Ou seja, o pedestre pode ser responsabilizado no trânsito? E de que forma isso? Essa é uma questão muito interessante, e eu aproveito justamente pelo tema da Semana Nacional de Trânsito 2021, que trata da responsabilidade, aproveito para destacar justamente esta palavra, que, na minha concepção, deveria ter sido incluída no CTB, quando trata, já nas disposições preliminares, do direito que todos temos ao trânsito seguro. O artigo 1º, parágrafo 2º, estabelece que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a esses competindo as ações necessárias à garantia desse direito. E eu sempre gostei, nas minhas palestras, de comparar esse artigo 1º, parágrafo 2º, com o artigo 144 da Constituição Federal, que, ao tratar da segurança pública, prevê que a segurança pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos. A palavra responsabilidade está no caput do artigo 144. E, em minha opinião, ela também deveria estar no artigo 1º, parágrafo 2º, porque a segurança do trânsito é responsabilidade de todas. Quando você fala dessa responsabilidade que está lá no final do artigo 29, de que os maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados, todos os pedestres, dá uma ideia de que quem está lá na ponta da linha, que é o mais frágil, não tem responsabilidade sobre nada, ele não precisa ter um comportamento seguro, né? E da mesma forma que a leitura do parágrafo 2º do artigo 1º induz a uma falsa percepção de que as pessoas podem exigir esse direito que possuem por parte dos órgãos de trânsito e suas ações, sem a necessidade de se comprometer no trânsito. E nós tivemos uma emenda constitucional
em 2014, que foi a Emenda Constitucional 82, que incluiu um parágrafo 10 do artigo 154 da segurança viária. O parágrafo 10 do 144 trata da segurança viária e, deste modo, a gente passou a poder, reforçando essa minha tese, poder dizer que a segurança viária é, sim, uma responsabilidade de todos. Tanto é que hoje está no contexto da segurança pública, né? Então, é um mito dizer que o pedestre, por ser o elo mais frágil entre os usuários da via pública, não precisa também cumprir com as suas obrigações, até porque existem direitos. Ocorrem casos em que o Poder Judiciário determina a responsabilidade civil do pedestre em caso de atropelamento. A pessoa é atropelada e ainda é condenada a pagar os danos no veículo que o atropelou, porque, por exemplo, deixou de utilizar uma faixa de pedestre ou uma passarela quando existente em até 50 metros de onde ele vai fazer a travessia. Não, inclusive que já vi também alguns julgados nesse sentido, de ciclista também, que acabou tendo o envolvimento em um sinistro e foi condenado como responsável por aquele evento, já que ele invadiu a pista de rolamento sem devida prudência, né? E aí, por falar nessa questão de ciclista, nós temos uma discussão hoje, né, que é muito acalorada até, que o ciclista ele se sente com medo de compartilhar a via com os veículos, porque ele naturalmente é mais frágil nessa história. E acaba utilizando-se de calçadas, do calçadão, do canteiro ali, tudo, a faixa de pedestre, porém montado. E aí colocando em risco a questão do pedestre, fruto dessa falta de educação, né? Existe, não só no trânsito, mas nas relações interpessoais de uma maneira geral, uma tendência do ser humano em pensar no seu próprio bem-estar, né? Nas suas necessidades individuais. O pertencimento ao coletivo é algo que a gente deve buscar o tempo todo, em especial quando a gente compartilha de um espaço que é público, mas que as pessoas o tratam como se fosse um espaço privado, que é o, né? E aí, falando também de previsão legal dessa reflexão, eu também costumo falar para os meus alunos sobre o conceito de trânsito, quando o código diz que é a utilização da via. Isso, por si só, pode ser inconsciente, Lúcio, mas dá a impressão de que é um bem que pode ser livremente usado, né? A expressão utilização da via não traduz a necessidade de que essa utilização seja compartilhada, seja consciente, seja levando em consideração também os direitos dos outros. Então, esse aspecto que você mencionou de alguns ciclistas é realmente algo a ser avaliado, principalmente como um foco para a educação para o trânsito, para que aquele ciclista se comporte de maneira adequada. Por isso, até que quando se fala em educação para o trânsito, para as crianças, para os jovens, mais importante do que ensinar a regra posta, ensinar o direito, porque ele se altera, mais importante do que isso é ensinar valores, é ensinar comportamento adequado diante das relações interpessoais. E isso vai refletir também no trânsito, mas em outras áreas de convivência. Exatamente. Não, né, curiosamente, também dá para a gente citar aqui até a questão do proprietário do imóvel, que no momento que ele está fazendo calçamento ali na frente do seu imóvel, nem sempre ele tem a preocupação de que aquele calçamento que ele está fazendo ali não é para o embelezamento do imóvel, é para a circulação dos demais usuários. E muitas vezes eles colocam, inclusive, obstáculos. Não, aqui nessa minha calçada ninguém vai ficar andando ou passando, não, para não danificar, né? Bem por aí.
Bom, e mais uma questão, Júlio, nessa discussão ali, e aí eu gostaria de alertar aqui a questão da cadeirinha efetivamente, porque muito se fala, não, mas eu uso porque é obrigatório, mas venha. E nós vimos aí nos últimos meses até quanto vale uma vida, né? E até então não era obrigatório, virou aquela confusão que a cadeirinha não era obrigatória, depois acabou ela se tornando por força da alteração da Lei 14.071. Mas a questão é, antes nós não tínhamos a obrigatoriedade no transporte escolar, nos ônibus rodoviários, na questão dos táxis, agora também nos veículos de aplicativos. Mas e o pai, a mãe? Como proceder? Qual deve ser o procedimento se eu vou para algum lugar com uma criança nessa idade que deveria estar no equipamento de retenção e estou utilizando um táxi ou um carro de aplicativo? O que devo fazer? Essa é uma questão interessante, porque a gente falou agora há pouco de valores, e nós temos, infelizmente, no Brasil, uma cultura de que as regras são cumpridas na medida em que há uma sanção prevista e essa sanção efetivamente é aplicada. O comportamento do brasileiro é muito condicionado à ideia de punição. Isso não é só no Brasil, mas no Brasil. Em outros países, é até estranho você perguntar para alguém o que acontece se eu não fizer isso que o Estado me manda fazer. Porque dependendo de onde a pessoa mora, a pessoa considera estranho você fazer essa pergunta. Assim, como assim? O que acontece se você não fizer o que o Estado manda você fazer? O Estado está mandando fazer. Aí você fala, não, mas o que acontece se eu não fizer? Você fala, mas como assim? Porque algumas pessoas, dependendo de onde moram, têm a cultura de que, se existe uma regra, ela é para ser cumprida. Ponto final. Né? Então, quando se faz a lei aqui no Brasil, vale com muito mais intensidade uma premissa que faz parte do direito. Em qualquer lugar do mundo, essa premissa faz parte do direito. E a sua efetividade depende de uma sanção. Né? Mas aqui isso é muito mais intenso. Portanto, nas situações em que não se exige a cadeirinha, as pessoas têm assim uma ideia de que ela pode ser desprezada, porque as pessoas estão usando porque é obrigatório e porque vai ter multa. Um bom exemplo para a gente fazer essa comparação e acompanhar o meu raciocínio, a gente vê o que acontece com o cinto de segurança mesmo. Porque o cinto de segurança antes de 98 não era obrigatório o seu uso, passou a ser com o atual código, e as pessoas com o tempo se acostumaram a usar o cinto, embora tenha gente que acabe não usando, que é multado por causa... Mas, em geral, as pessoas passaram a utilizar. E mesmo entre os profissionais de trânsito, eu até faço essa provocação nos cursos que eu ministro, se você perguntar para profissionais, vai falar, uso. Perguntar para um instrutor de trânsito, para um advogado, para um despachante, policial militar, um agente de trânsito, policial rodoviário, um bombeiro, assim tudo. Você perguntar, você usa o cinto no banco de trás? Você usa cinto dentro da viatura? Você usa cinto no ônibus? Você vai ver que as respostas vão variar, mas elas não serão 100% como podem ser no banco da frente, né? Então, por que as pessoas passaram a utilizar com o tempo o cinto de segurança no banco da frente e não utilizam no banco de trás? Por causa da multa. E eu até brinco dizendo que multa também educa. A gente partir do princípio que educação significa mudança de comportamento, a multa é capaz de mudar o comportamento das pessoas. Uma vez eu entrei num táxi, fui colocar o cinto no banco de trás, o cinto estava preso debaixo do banco. Eu perguntei para o motorista, cadê o cinto aqui de trás? Ele falou para mim, aí não precisa. Né? Como não precisa? Claro que precisa. Né? Precisa, inclusive, para a segurança dele, que é o motorista, porque se houver uma colisão, meu corpo pode ser projetado para cima dele. Né? Então, não é apenas para mim, mas para a segurança dele. Né? E a cadeirinha é a mesma coisa, Lúcio, porque as pessoas, muitas vezes, atrelam a necessidade de uso
Não pela segurança que proporciona a cadeirinha, mas pela consequência que terá se não usar, né? O ideal é que o pai da criança, a mãe da criança, o responsável pela criança, tenha essa mentalidade de andar com cadeirinha. Meu filho, que hoje está com 6 anos, desde que ele era bebê, quando eu viajava em avião, por exemplo, eu comprei um carrinho que se transformava em bebê conforto. Então, eu usava o mesmo carrinho, né? E aí viajava, quando chegava na outra cidade, eu utilizava o bebê conforto do carrinho que eu levei. Então, mesmo pegando um táxi, eu usava no táxi o bebê conforto, porque é o meu filho, eu vou deixar o meu filho no táxi só porque não precisa. E aí vai no colo. E a segurança dele, né? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter pela segurança que vai proporcionar. É claro que para nós, Lúcio, que temos um pouco mais de idade, eu um pouco mais que você, né? Mas outra época, quando eu era criança, por exemplo, no interior de São Paulo, Pindamonhangaba, o transporte de criança era até no porta-mala. E a gente gostava disso. Não no O porta-mala, Fusquinha lá, o mas no porta-mala chiqueirinho, de o carro que Fusquinha. dava para você entrar por dentro do carro. Meu, isso aí era uma delícia, né, cara? Você ficar ali dentro do porta-mala, em cima do tampão ali do porta-mala, e a gente sobreviveu a isso, né? Só que assim, as coisas mudam, os carros passam a ser mais potentes, utilizam outra velocidade, o número de veículos na Por que agora é obrigatório usar cinto? Por que é obrigatório usar cadeirinha? E se a gente deixa de utilizar o equipamento, quem está se colocando em risco é aquela pessoa que em nenhum momento, sempre na nossa vigilância, na nossa fiscalização. As regras estatais têm uma motivação por trás delas. E é essa motivação que muitas vezes a gente tem que buscar por meio da educação para o trânsito. Certo, realmente. E aí vem essa questão, já que nós estamos falando de criança, acertou o legislador alterar a idade mínima para motocicletas, né, categoria A, ou melhor, veículos de motocicleta, motoneta, ciclomotor, passando de 7 para 10 anos. Será que realmente era necessário isso, considerando que pouquíssimas pessoas observavam sequer a idade dos 7 anos? Lúcio, eu vou responder essa sua pergunta contando uma história que aconteceu. Um dia eu conversando com um deputado aí do seu estado, do Paraná, que hoje não é mais deputado, Marcelo, se não me engano, o sobrenome dele era Almeida, não sei se você Isso, conheceu. é. Marcelo Almeida, foi deputado pelo estado do Paraná. Uma vez eu perguntei para ele, deputado, ele participou das discussões do CTB. Eu perguntei, por que a idade para levar criança no banco da frente do carro é 10 anos e na moto é de 7 anos? E ele me deu duas respostas, Lúcio, que eu achei muito legais. Eu aprendi isso com ele, por isso que eu faço questão de mencionar, e que eu passei a também explicar para os meus alunos. E ele disse que a escolha se deu por dois motivos. Primeiro que no automóvel, a idade leva em consideração o tamanho da criança, da cintura para cima. E normalmente, por volta de 10 anos, ele tem altura suficiente para que o cinto de segurança não pegue no pescoço. Então, foi essa a análise. E na motocicleta, o que se leva em consideração é da cintura para baixo, para saber se a criança já tem condições de apoiar no pedal da motocicleta, para ficar seguro. E com 7 anos, normalmente, ele já tem altura suficiente para isso. Até porque o 244, que foi alterado, já previa, mesmo antes da alteração da 14.071, que mesmo sendo maior de 7 anos, se a criança não tivesse própria segurança, não tinha trânsito. Ou seja, então, mesmo que tivesse 8, 9, 10, 11, até 12 incompletos, porque aí entra no conceito de criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que se leva em consideração é primeiro a idade e depois condições de cuidar de sua própria segurança. Então, não precisaria alterar nem para 8, nem para 9, nem para 10. Porque essas outras crianças já estavam abrangidas por uma regra de segurança. E a segunda explicação que ele me deu é que, como 7 anos é a idade em que as crianças estão no primeiro ano do ensino fundamental,
seria uma forma de facilitar o deslocamento dessas crianças levadas pelos seus pais e mães, não obviamente pai e mãe e a criança, como a gente vê em alguns locais, né? Mas o pai levando a criança para a escola de moto, né? Naquelas famílias que não têm condições de ter um automóvel, então pelo menos a motocicleta serviria para evitar a evasão escolar. Eu considerei muito interessante essa explicação, de forma que hoje, sua pergunta, eu vejo que não havia necessidade de aumentar de 7 para 10. Tá? Porque se uma criança maior de 7 não tivesse condições de cuidar de sua própria segurança, também já era proibido levar. Se fosse uma criança mirradinha, uma criança doente, ou uma criança com a perna engessada, com o braço engessado, já não poderia transportar na motocicleta. Né? Só que agora a gente deixou de ter esse critério para aumentar para 10 anos. E aí tem outro aspecto também, que é a fiscalização sobre a regra posta. Né? Porque, exemplo de outras situações, falou de ciclista anteriormente, existe lá a exigência de se manter 1,5 metro do automóvel para o fazer a passagem por ele, a ultrapassagem daquele ciclista. A regra é interessante, o problema é a fiscalização disso. Como que vai se medir 1,5 metro? Da mesma forma, a criança, seja a criança na cadeirinha, seja a criança na motocicleta, eu dependo de uma verificação in loco que nem sempre será possível. Né? O melhor seria, tanto para a criança no automóvel quanto a criança na moto, que a regra fosse o transporte seguro e que houvesse campanha educativa para explicar quais são as sugestões, quais são as opções de segurança, como que é melhor transportar. E aí a regra fosse apenas o transporte seguro. Uma vez eu estava ministrando um curso de agente de trânsito no interior de São Paulo, e aí uma agente de trânsito, a gente estava fazendo uma atividade prática na rua, ela viu uma motocicleta que estava um rapaz pilotando uma criança na garupa, olhou para mim e falou: professor, quantos anos será que tem aquela criança? Será que já tem 7 anos? Eu falei: estou na dúvida, ela é pequena, né? Vamos lá perguntar, vamos aproveitar que a gente está fazendo, né, isso, vamos lá perguntar. Ela chegou para o rapaz da moto, falou: bom dia, é sua filha? É. Quantos anos que ela tem? Aí o rapaz falou: tem 7. A menininha foi tão espontânea que ela falou: não, pai, eu tenho 5. O pai ainda apertou a perna dela assim, para que ela ficasse quieta. Né? Então, a verificação da idade da criança depende muitas vezes do que o adulto responde, ou eventualmente até do que a criança responde. Mas como que você vai saber uma criança? Até que ponto a criança é obrigada a estar com o seu documento de identidade para comprovar qual é a idade que tem no momento? Né? Então, às vezes, a lei esbarra também na forma como será fiscalizada aquela regra. Aí nós temos inúmeros desses esbarramentos, né? É assim com álcool, é assim com a cadeirinha, é assim com 1,5 metro de distância lateral. Então, na teoria, a ideia é linda, mas até muitos brincam na nossa área de direito que o legislador, quando criou a regra, ele não está no trânsito, ele não faz parte daquele mundo, porque ela não coaduna realmente com a realidade depois, né? Mas além disso, de mudanças que eu vou trazer aqui algumas perguntas, mais até com relação às mudanças trazidas pela Lei 14.071, Júlio, porque ainda, né, apesar de nós termos já vários meses da publicação da Lei 14.071, nós temos diversas pessoas que ainda têm a dúvida, como, por exemplo, a validade da CNH, a pontuação para se caracterizar uma suspensão. E se puder falar um pouquinho dessa parte da validade, e até depois a gente vai falar sobre a pontuação. Foi uma das promessas do atual governo federal, o aumento tanto da pontuação quanto da validade da CNH. Isso constou originariamente do projeto de lei 3267, de 2019, apresentado pelo presidente da República, e isso acabou sendo realmente trazido para o CTB por conta da Lei 14.071, que foi decorrente desse PL, com um escalonamento, né? Então, não foi exatamente como estava no projeto de lei, mas um escalonamento. Então, até a pessoa completar 50 anos, agora são 10 anos de validade da CNH. Eu
sempre me posicionei quando questionado sobre essa alteração, Lu, no sentido de que, tecnicamente, eu não me sinto competente para dizer quanto tempo tem que valer a CNH. Porque a vaidade da CNH, a gente fala dessa maneira, é atrelada à vaidade do exame de aptidão física e mental. Quem tem que dizer, então, quanto tempo que o exame deve valer é o médico, é o psicólogo, é o profissional da área de saúde que vai fazer os exames necessários para a aprovação daquele candidato. Já teve época na nossa legislação que a legislação tinha a validade do seu exame médico até a pessoa completar 40 anos de idade. A pessoa tirava a habilitação com 18. O documento valia por 22 anos, até completar 40 anos de idade. Né? Então, aí depois foi alterado e caiu para 5 anos, e até os 65 anos de idade, a partir de 65 a cada 3. E agora é outro escalonamento. Então, até completar 50, 10 anos, aí completou 50, já diminui para 70, e a partir dos 70 que passa a ser 3 anos de idade. Né? Essa, então, é a regra atual. Podendo, a critério do médico, com uma análise objetiva, se houver ali alguma deficiência, alguma dúvida que possa comprometer a segurança, ser reduzido. E esse também é um problema interessante, Lúcio, porque em alguns estados, alguns profissionais de saúde, por serem contra o aumento para 10, têm colocado 5 anos de maneira aleatória para qualquer candidato. Né? E isso está errado, se posicionou nesse sentido, de que há necessidade de que porque que aquela pessoa não vai ter os 10, porque agora é lei. Então, para reduzir para 5, tem que ter um motivo específico aquela pessoa. Né? Mas, voltando aí no meu comentário, dizer que um exame pode ser renovado a cada 10 anos, ou a cada 5, a cada 3, é algo que o médico ou o psicólogo que deve se posicionar. A escolha nunca pode ser com base no eu acho. Não pode ir com base na desburocratização, na simplificação. Vou aumentar de 5 para 10 anos. Né? Vou aumentar de 5 para 10 anos a validade, para a pessoa só voltar daqui a 10 anos. 10 anos, muita coisa pode acontecer. Né? Por outro lado, eu tenho comentado, inclusive com os médicos da área, tenho muito contato com os médicos da diversas associações, que eu vejo a necessidade de que o exame seja feito com toda a exigência técnica que a legislação prevê. A resolução 425/2012 tem vários anexos. Se prevê, inclusive, lá exame para distúrbio do sono, dependendo do motorista, dependendo da categoria da habilitação. Existem vários exames que podem ser exigidos pelo médico. Pode fazer, como se diz aí naquele programa que aparece na televisão, cara crachá. Né? Olhar para a pessoa, falar para ele, olha aqui, lê o que está escrito, está aprovado. Digo isso não é para acusar nenhum médico nesse sentido, mas é uma constatação fática, porque a vez mais recente que eu renovei a minha CNH foi assim. Em 5 minutos eu estava aprovado. O médico perguntou se estava tudo bem comigo, se minha saúde estava boa, mediu minha pressão, pediu para eu ler no quadro e me aprovou em 5 minutos. Se o exame for assim, por que não aumentar de 5 para 10, para 15, para 22 anos, como era antes? Se toda vez que eu tiver que ir lá, só isso vai ser exigido. Então tem que ter aí uma somatória, né? A questão legal, mas também a questão técnica. Entra de novo nessa questão da responsabilidade, né, Júlio? Porque a partir do momento que o exame é feito com responsabilidade, esse perito ele tem inclusive a oportunidade de identificar precocemente um problema para esse motorista, podendo inclusive até salvar a vida dele numa situação mais concreta, mais específica. Então, se realmente seguisse a resolução 425, muitos motoristas, inclusive, teriam um diagnóstico até precoce de problemas que muitas vezes eles são acometidos, né? Tem razão, tem razão. E isso está associado a outro aspecto que também acaba permeando outros momentos da vida do motorista, que é o chamado direito de dirigir. E eu
que ninguém tem o direito de dirigir, né? As pessoas podem, uma vez cumpridos determinados requisitos, obter uma licença concedida pelo Estado para que ele dirija veículo, mas isso não é um direito como é o direito à vida, à liberdade, à propriedade, né, à igualdade. Isso sim é direito, efetivamente. Então, existem vários momentos em que há necessidade de verificação se aquela pessoa deve ter essa licença. Não são todas as pessoas que podem ter uma licença para dirigir um veículo automotor. Verdade. E como mencionou, né, nessa situação, atrelado a essa ideia da validade da CNH, uma prorrogação, havia também a promessa com relação à pontuação para efeito de contagem de suspensão, que também mudou. E aí eu vou fazer uma provocação, inclusive, aqui. A medida, da forma que ela foi aprovada, ela se tornou, ou melhor, ela não se tornou mais uma mera proposta de arrecadação, já que agora, tudo bem, eu faço infração, mas dificilmente eu vou ser suspenso, então dá para ir praticando outras. Será que não se tornou um estímulo para a prática de pequenos delitos, digamos assim? Essa é uma forma de encarar a mudança e o reflexo dela, né? Aqui eu pondero a mesma questão que eu falei sobre o exame de aptidão física e mental em relação aos DETRANs. Porque não são todos os DETRANs, dos 27 estados, contando o Distrito Federal, que aplicam a suspensão do direito de dirigir, seja por infrações específicas, seja por somatório de pontos. E aí eu faço a mesma comparação que eu fiz em relação ao exame de aptidão física e mental. Se for para não impor a suspensão, o que importa se são 20, 30, 40 ou 100 pontos, né? Então, eu vou falar aqui em relação ao meu estado, São Paulo. Desde que o código entre em vigor, que se aplica a suspensão por somatória de... Então, realmente, agora a gente vai deixar de ter uma parcela de motoristas atingidos por essa penalidade. Mesmo aplicando a suspensão, existem outros aspectos que a gente precisa levar em consideração. Porque tem tudo a ver com aquilo que eu falei no início. As pessoas cumprem a norma olhando qual será a consequência se descumpri-la. E o que acontece se a pessoa for suspensa e não cumprir a suspensão? Aí você vai me responder, ele será cassado. Será cassado se for surpreendido na condição do veículo. Quantas pessoas dirigem há anos e nunca foram paradas? Nunca foram fiscalizadas? A suspensão, quando aumentou de 1 mês para 6 meses, proporcionalmente aumentou o número de pessoas que passaram a descumprir isso. Isso eu não estou nem falando da pontuação, estou falando do período da suspensão. Porque com 1 mês, o cara fala, tá bom, 1 mês eu cumpro. Agora, 6 meses, o cara fala, eu vou arriscar. E se ele for cassado, o que ele vai fazer? A maioria continua dirigindo cassado. Ele fica cassado, tem que esperar 2 anos para se reabilitar, ele continua dirigindo. Porque o que acontece se o cassado for surpreendido dirigindo? É uma multa. Se ele estiver gerando perigo de dano, é um crime. Se ele não estiver gerando perigo de dano, é só mais uma multa. Então, a pessoa muitas vezes analisa qual é o custo-benefício de cumprir aquela suspensão. Se a gente for avaliar o conceito da suspensão do direito de dirigir, Lúcio, talvez, eu tenho amigos que pensam assim, talvez a gente chegue à conclusão que ela é ineficiente. Porque ela impõe uma penalidade que se presume que será cumprida. Só que se não houver uma e um dobramento de quem descumpre, as pessoas não cumprem a suspensão. E aí você tem todo um trabalho feito pelo órgão de trânsito, um custo que não é pago, porque o custo da multa é pago pela multa. A pessoa paga um determinado valor lá, e esse valor é revertido, inclusive, no processo necessário para a aplicação da multa. E na suspensão? A suspensão quem paga? Somos nós que não cometemos infrações. Eu pago o processo de suspensão, você paga o processo de suspensão, mesmo que ele não seja suspenso. Porque é o nosso dinheiro que está sendo utilizado para fazer acontecer esse processo, entendeu? Então, se a gente parar para pensar e comparar a apreensão do veículo, que hoje não existe mais,
com a suspensão do direito de dirigir, me agrada mais a ideia de apreensão do veículo, que não existe mais. Porque na apreensão do veículo, efetivamente, você tira da pessoa aquele veículo que foi utilizado na infração de trânsito. E fixava, hoje não mais, mas fixava um prazo de custódia. Ele ia ficar um tempo sem poder pegar aquele veículo de volta. Agora, na habilitação, é ilusório você falar assim, vou suspender, vou retirar a habilitação dele, vou deixar aqui no órgão de trânsito, e agora ele vai ficar 6 meses sem dirigir. Será que vai? Que agora é virtual ainda, né? Agora é virtual, agora nem mais se recolhe. Agora, fala pro pessoal, você está suspenso. Sim. Hoje passou a ser uma confusão danada entre remoção e retenção. A única coisa que a gente pode dizer assim tranquilamente é que a apreensão não existia mais, né? A apreensão era uma penalidade, era a fixação de um prazo de custódia e ela não mais existe porque foi revogada em 2016. Agora, entre retenção e remoção, havia uma diferença conceitual que consistia no fato de que, independente da facilidade ou não de se resolver o problema, porque isso já era um erro lá do início do código, no seguinte sentido: existem infrações em que era fácil de resolver o problema, mas o código previa a remoção para o pátio. Por exemplo, transportar passageiro de compartimento de carga. Basta mandar descer, mas era remoção para o pátio, porque antes removia para ficar apreendido em determinado período de tempo. E a retenção era prevista, ainda é prevista para infrações que são de difícil solução. Por exemplo, cor alterada, característica alterada, não dá para resolver no local, mas ainda assim é prevista retenção. Então, não obstante esse problema de estabelecer retenção ou remoção para cada infração de trânsito, o fato é que era fácil didaticamente a gente separar essas duas medidas administrativas, dizendo que a retenção, quando prevista, acarretava com que o condutor pudesse ou não sanar a irregularidade no local da infração, e não sanando a irregularidade, o veículo era liberado mediante recolhimento do documento para posterior vistoria. E na remoção, se ele não sanasse a irregularidade, não tinha essa de recolher documento. Se não sanasse a irregularidade, o carro ia para o pátio. Então, por exemplo, uma falta de placa, uma placa ilegível, uma falta de licenciamento. Então, o que estava em consideração era resolve ou não resolve o problema. E com um detalhe, antes de ter o parágrafo 9º no artigo 271, que trata de remoção, mesmo sanando irregularidade, o veículo ia para o pátio para aplicação da penalidade e apreensão. Para mim sempre foi tranquilo ministrar essa aula. É uma aula até que eu gostava de ministrar, se diferenciar retenção, remoção e apreensão. Colocava ou na transparência, no slide, ou no quadro. Eu fazia 3 colunas assim, Lúcio. Eu acredito que você também fazia isso, né? Colocava retenção, remoção e apreensão. Ó, as 2 primeiras medidas administrativas, a terceira penalidade, isso aqui acontece isso. Agora misturou tudo. Porque agora, tanto para retenção quanto para remoção, é o seguinte: resolveu o problema, vai embora. Só autua. Não resolveu o problema, tem condições de segurança, o veículo é liberado mediante recolhimento do documento para posterior vistoria. Não tem condições de segurança, vai para o pátio, dependente se é retenção ou se é remoção. E agora também tem um outro agravante que vai ficar diferente, porque foi aprovado assim, embora tenha sido apresentada uma emenda para fazer um equilíbrio nesse sentido, que é o prazo dado para regularização. Se for caso de retenção, tem condições de segurança, o agente translibera o veículo mediante recolhimento do documento, dando prazo para regularização, de até 30 dias. Se for remoção, o procedimento é exatamente igual, mas o prazo é de até 15 dias. Por que num caso até 30, no outro caso até 15? Cara, fizeram uma bagunça. Teve um deputado que apresentou uma emenda cujo objetivo era só esse. Era equilibrar, colocar 30 dias. Qual que foi a minha sugestão, juntamente com grandes amigos meus aí, que temos atuado junto ao Legislativo, propondo uma visão técnica dos projetos de lei? A nossa proposta foi que, já que quer dar para a remoção a mesma condição que se dá para a retenção, então altera a medida administrativa que consta 12 artigos. E aí você faz uma diferença real entre o que é retenção e o que é remoção. Por exemplo, a remoção para as infrações por estacionamento proibido tem que ser tratada como remoção para o pátio,
excetuado o caso em que a pessoa comparece no local e decide retirar o veículo, não sendo possível aplicar essa ideia de recolher o documento. E como que você vai recolher o documento de um veículo que está estacionado em local proibido para posterior regularização? É o que está agora no código. Mas não faz sentido. Então, você manteria a remoção para algumas infrações, como, por exemplo, estacionamento proibido, e as outras que você quer dar a possibilidade da pessoa sanar a irregularidade, então coloca a retenção nelas. Tira a palavra remoção, aproveita, tira a penalidade de apreensão para corrigir o erro que está desde 2016 e coloca retenção do veículo para regularização. Para ficar em termos práticos aqui, para o pessoal entender melhor, né? Usando exemplos. Veículo sem equipamento obrigatório. Pode dizer retenção do veículo para regularização. Então está faltando lá, por exemplo, o STEP. O que a gente vai fazer? Vai autuar. Está faltando o STEP? Tá bom. Você tem 30 dias para arrumar esse STEP, tá? Vou recolher aqui seu documento. Ainda falta regulamentar o recolhimento de documentos digitais. Está faltando isso, que não foi regulamentado. Mas a ideia é que isso seja inserido no sistema. Vou dar 30 dias para você arrumar um STEP, depois você vai lá no órgão de trânsito para mostrar o STEP, tá bom? Tá faltando STEP, macaco, chave de roda, triângulo. Então, tudo isso aí que está faltando. Depois você leva lá, tá? Então, aqui, ó. Se você não for em 30 dias, vai ser inserida uma restrição administrativa aqui no registro do veículo. Você não consegue licenciar, não consegue transferir para outra pessoa. Na prática, é isso. Falta de equipamento obrigatório. Vou colocar outro exemplo. Agora não é falta de equipamento obrigatório. Está faltando a placa do carro. A placa caiu na enchente, por exemplo. Está sem a placa no carro. Pode prever remoção. Então, o agente de trânsito vai atuar por falta de placa. Vai falar para ele, ó, você tem que arrumar outra placa. Você tem que providenciar uma placa e tem que ir lá no órgão de trânsito mostrar a placa, tá? Vou dar para você 15 dias para você arrumar essa placa. A remoção é até 15, não é até 30. Então, daqui a 15 dias você tem que ir lá mostrar a placa que você tem que arrumar no carro, tá bom? Aí libera. Ou seja, se é para dar a oportunidade dele resolver o problema, por que eu chamo no equipamento obrigatório de retenção e chamo na falta de placa de remoção? Por que usar nomes diferentes para providências que são iguais, exceto pelo fato de que na primeira eu dou 30 dias, na segunda eu dou 15 dias? Olha a confusão, Lúcio. É melhor você então colocar retenção para todos os casos e 30 dias para todos. Beleza. Entendeu? O grande problema de você alterar leis que foram elaboradas em determinado momento é que não se olha mais o sistema. A contextualização, né? Porque aí se altera um artigo sem olhar o impacto nos outros artigos. E aqui, mais uma vez, eu reforço a pergunta que você fez anteriormente para mim sobre a minha análise a respeito das 41 leis que já alteraram o código. Entendeu? Não precisava ter alterado. Podia deixar o código do mesmo jeito que estava quando foi aprovado. Nosso Código Penal é de 1941. Embora tenha uma grande reforma em 84, e depois teve algumas alterações de crimes que foram colocados, então, ele, na sua essência, de 41. Entendeu? O Código Civil ficou aí de 1916 até 2002. Entendeu? Você pega o Código de Defesa do Consumidor, qualquer outro código que você pegue, qualquer outra lei que você pegue, você percebe que ela tem uma certa estabilidade, coisa que não acontece com o Código de Trânsito. Hoje, se você entrar lá na Câmara dos Deputados, no Senado, no site, e digitar a palavra trânsito para pesquisar projeto de lei, tem centenas de projetos de lei. Será que a gente precisa de todas essas alterações, né? Então, hoje, voltando à sua pergunta, para não ter muito devaneio, hoje está uma confusão tremenda você separar, você distinguir e explicar o que é apreensão, o que é retenção, o que é remoção. Não há uma lógica hoje sobre a previsão dessas consequências para as infrações de trânsito. Você mencionou sobre quando dava aula, dividia, né? Em sala, normalmente eu explicava que a apreensão é quando a conduta foi tão grave para a segurança que o legislador entendeu que tem que ficar sem o brinquedo. Então, você fica sem o brinquedo porque a tua conduta foi grave. E aí você fez uma analogia aí com relação à suspensão. Os dois aconteceram, o tempo, né, de suspensão de 1 mês para 6 meses e a retirada da apreensão, ambos pela Lei 13.281 em 2016. Eles cometeram 2 erros ao mesmo tempo, fora os outros, né? Se eles mantêm a apreensão e mantêm a suspensão de 1 mês,
talvez teria tido um resultado muito mais satisfatório, porque e aplicar efetivamente a apreensão, porque apesar dela estar prevista desde 98, você sabe melhor do que eu, em diversos estados ela era totalmente equivocada a aplicação dela. Então, se realmente tivesse havido uma aplicação efetiva da apreensão do veículo, um mês ou 6 meses de suspensão, acabaria sendo até, de novo, inútil, porque só a apreensão do veículo já faria com que o cidadão não conduzisse veículo, já que ele não tem nenhum veículo para conduzir, né? Mas os problemas nossos, né? E vou te dizer, Lúcio, assim, com total tranquilidade, tendo em vista a minha experiência profissional de 27 anos trabalhando na Polícia Militar de São Paulo, a maior parte desse tempo trabalhando no policiamento de trânsito. A eficácia da penalidade de apreensão atrelada à medida administrativa de remoção do veículo, quando aqui em São Paulo, nós, parafraseando o seu exemplo, tirávamos o brinquedo do mau motorista, a eficácia era tremenda, entendeu? E ainda que se questionasse a necessidade de um devido processo legal para restrição à propriedade daquele bem, o fato é que no direito existem situações de bloqueio temporário dos direitos garantidos a alguém. Você pega, por exemplo, um estabelecimento comercial de gêneros alimentícios, uma lanchonete sem condições de higiene, a prefeitura vai lá e lacra a lanchonete, constrói uma parede de tijolo na frente da entrada do lanchonete para ninguém entrar lá, entendeu? E é uma privação ao direito de propriedade de forma antecipada ao devido processo legal, né? Então, embora fosse questionável a penalidade de apreensão, aqui no estado de São Paulo, em que se aplicava a penalidade, eu posso te dizer que o resultado para a segurança do trânsito era muito bom. Era efetivo. Sim. Outro assunto também, que a gente já está se dirigindo para o final, né, Júlio? Outro assunto bastante discutido também foi a questão do toxicológico. Alguns até têm em algumas reportagens falando, agora o toxicológico, a lei do toxicológico de 2020. Não, na verdade, o toxicológico não é de 2020. Muitos acabam confundindo, mas ela é de 2015, né, Júlio? E com relação a esse toxicológico, ficou ainda, apesar de termos aí diversos meses da entrada em vigor, mas ainda resta confusão com relação a esse exame, né? Sim, você colocou muito bem aí que a exigência começou em 2015 e que, particularmente, eu tenho um posicionamento jurídico de que, se você fizer uma interpretação sistêmica da lei e uma interpretação histórica da lei, a gente chega à conclusão que o exame toxicológico deveria ser obrigatório apenas para quem tem categoria C, D e E e que exerce atividade remunerada. Mas não é isso que está escrito. A exigência do 148A, incluindo pela Lei 13.103, é que é para todo o condutor que tem essas categorias, independente se exerce ou não atividade remunerada. Por que eu falo de uma interpretação sistêmica e uma interpretação histórica? Porque nós tivemos, em 2015, um complemento de uma lei de 2012, que foi conhecida como Lei do Descanso. Em 2015, a nova Lei do Descanso, que foi a Lei 13.103 de 2015, é que trouxe para o CTB a exigência do toxicológico. Mas havia ali um contexto, porque a Lei do Descanso, desde 2012, depois de alteração de 2015, previa que o motorista profissional de transporte coletivo de passageiros e transporte rodoviário de carga teria um tempo máximo de direção e um tempo mínimo de descanso. E aí, qual que é a lógica do exame toxicológico? É saber se aquele motorista não tem utilizado alguma substância para se manter acordado. Porque a regra é que ele durma, ele tem que descansar. E aí, então, acessoriamente, eu faço toda vez que ele vai renovar e também periodicamente o exame toxicológico para saber se nos últimos 90 dias ele não usou nenhuma substância para se manter acordado. Essa é a lógica. Então, a minha posição jurídica é que só seria exigido para atividade remunerada. E te falo mais sobre isso, Lúcio. Eu gosto de provocar o Poder Judiciário em situações assim
específicas para ver o que vai sair do judiciário. Infelizmente, tem me surpreendido negativamente. Eu não atuo na defesa de condutor, você sabe disso, né? Eu costumo trabalhar do lado de dentro do balcão durante muitos anos na Polícia Militar, hoje estou no Detran de São Paulo, então eu nunca trabalhei na defesa de condutores. Mas já entrei com algumas ações contra o poder público, ou ação popular, ou, nesse caso que eu vou citar, uma ação de obrigação de fazer específica minha, porque eu tinha categoria AE, e eu quis testar essa minha tese, Lúcio. Eu entrei com uma ação para que eu não fosse obrigado a fazer o toxicológico, explicando ao juiz a origem da Lei 13.103 do artigo 148A. E falando, a origem é para atividade remunerada. Porque para pensar o seguinte, eu tinha AE, e aí eu era obrigado a fazer o toxicológico por ter E, de acordo com o artigo 148A. Você pega um motorista de táxi, que tem categoria B, ele não precisa fazer toxicológico. Você pega um motorista de táxi que tem categoria C, mas ele só dirige o táxi. Ele tem que fazer toxicológico. Por que o motorista de táxi com B não precisa e com C precisa? Qual que é a diferença entre os dois? É a atividade remunerada? Não, é a categoria. Mas será que tem que ser a categoria ou a atividade remunerada? E era isso que eu provoquei o judiciário. O fator de discriminação não é a categoria. O fator de discriminação é a atividade remunerada. E aí, se você tiver CDI e exercer a atividade remunerada, você é obrigado. Né? Mas não colou. Eu perdi bastante. Aí tinha que pagar as custas para entrar com a apelação. Eu preferi não seguir adiante. Eu falei, vou renovar a categoria sem entrar no mérito. E no fim, como eu não usava mais a categoria E, eu tirei essa categoria numa época em que eu atuava na Polícia Militar de São Paulo como instrutor e examinador de trânsito e diretor de Centro de Informação de Condutores, específico da Polícia Militar. Eu tirei todas as categorias, porque examinava, inclusive, nas outras categorias. Era chefe de banca, né? E aí eu não usava mais. Falei, vou tirar a categoria E. E decidi, entre aspas, rebaixar a categoria, porque é um termo que foi inovado, né? Ele não está na lei, rebaixar a categoria, mas passou a ser utilizado como forma de não se exigir o toxicológico, e aí você tem a B. E algumas pessoas até dizem por aí que o alto índice de rebaixamento de categoria é sinônimo de que existe um grande número de usuários de substância psicoativa que querem se esconder do exame psicológico. Então, para essas pessoas, é como se eu utilizasse substância psicoativa e quisesse fugir disso, né? Poderia até dizer que o meu problema é a falta de cabelo, que me impede de fazer toxicológico, mas não é nem isso. Eu optei por ter B porque eu não uso aí, não usava mais, né? Mas é uma questão interessante, porque foi incluído no CTB com essa finalidade. Só que hoje, o que está escrito lá é que para todo condutor com CDUE. A mudança real, a partir de abril de 2021, foi a criação das consequências para aquele que não faz o exame toxicológico periódico. Porque quando ele não faz na renovação, ele não consegue renovar. Só que a lei já previa, desde 2015, um outro exame no meio da validade. Era no meio, agora não é mais no meio. Agora é a cada 2 anos e meio. Então, se a pessoa tem a validade de CNH de 10 anos, validade do exame de aptidão física e mental, ele tem que fazer, ao todo, 3 exames intermediários. Ele faz na renovação, depois faz mais um com 2 anos e meio, outro com 5, outro com 7,5. 3. E o outro na renovação. Então, todo vai dar 5, né? De uma renovação para outra. Então, esse periódico é que não havia a consequência, agora passou a haver no artigo 65B, caput, parágrafo único. E aí, curiosamente, em relação ao parágrafo único, passou a punir apenas quem exerce atividade remunerada. Mas um imbróglio, né, da nossa legislação. Afinal de contas, é só para quem exerce atividade remunerada? Se não for só para ele, por que prevê consequência só para ele, né? No caso do parágrafo único? Mais um exemplo dos retalhos que nós temos na nossa colcha de trapos. E esse daí está gerando um conflito bem significativo, né, Júlio? Porque a partir do momento em que se entende que que é a categoria e não é a função, então eu não posso estabelecer uma punição com categoria ou uma punição com relação à função. Ele está, se for para o lado direito eu te pego, se for para o lado esquerdo eu pego você também, o que não faz sentido. Inclusive, é legal lembrar aí uma questão aqui, Júlio, que você mencionou, a lei do descanso,
que ela era um conjunto de normas, de regras, de situações para garantir uma segurança viária, uma qualidade também do motorista. E ao final só sobrou o toxicológico. O resto da lei ficou no papel apenas. Então, eu mesmo sou contra o toxicológico, porque, como você mencionou, se for considerado ele dentro de um contexto, tudo bem, mas ele foi descontextualizado, largou tudo que justificou ele de lado e ficou só com ele. E aí aquela questão que você mencionou, o cidadão tem categoria B, pode exercer atividade remunerada na direção do veículo e ele não vai precisar fazer o exame como um cidadão na categoria C, D ou E, que aonde que está a isonomia? Exatamente. Né? Exatamente. E você falou de contexto, tem outro aspecto, né, Lúcio? Qual é hoje a política pública efetiva para as pessoas que têm o vício em substância psicoativa? Qual que é a política pública efetiva para eles? Eu pergunto isso pelo seguinte motivo. Para que interessa ao Estado saber se nos últimos 90 dias alguém consumiu substância psicoativa? Ele descriminalizou o Código Penal e trouxe aqui. O que ele vai fazer com essa informação? Se ele sabe que a pessoa consumiu, tá bom. O que você vai fazer com ele? Você vai impedir que ele renove a habilitação? Tá, e o que mais? E o que mais? Porque se a pessoa hoje encher a cara, ficar embriagado e não dirigir com o seu veículo, é apenas um problema dele. Existem alguns reflexos que podem impactar a sociedade? Existem. Existem problemas familiares, existem problemas de internação, de gastos hospitalares. Estou falando de bebida. E para o entorpecente, mesma coisa? Mesma coisa. Agora, para a segurança viária, se esse cara que se embriagou hoje, encheu a cara hoje, e não vou dizer nem amanhã, porque às vezes fica de um dia para o outro, fica, né, no organismo. Eu vou dizer, segunda-feira ele vai dirigir. Qual é o impacto? Nenhum. Ele hoje, ele fumou todas, injetou todas, e não pegou o veículo hoje, vai pegar só segunda-feira. Qual é o impacto da segurança viária? Nenhum. Então, o que o Estado vai fazer com a informação de que há menos de 90 dias a pessoa se drogou? E é isso que precisa se discutir em relação ao exame toxicológico. Qual que é a validade real dessa imposição? Né? Não vou negar que tenha uma vantagem, que tenha um resultado positivo. Não vou assim, destruir totalmente a importância do toxicológico. Ele tem a sua importância. A questão é que ele não pode ser avaliado isoladamente. A que custo tem que ter isso? Um contexto, né? Inclusive, do que oferecer para o motorista profissional, por exemplo, para que ele se livre das drogas. Só saber se a cada 2 anos e meio, se nos últimos 90 dias ele usou, é suficiente? Ou ele vai ficar sem usar esse tempo todo e nos 90 dias que antecedem o exame ele deixa de usar? Ou pior, ele vai comprar o resultado? Ou vai pedir para o outro fazer o exame no lugar dele? Ou será que isso não acontece? É outro problema. Até eu costumo até usar um exemplo parecido com esse em aula, Júlio, que eu brinco que eu estou no final de semana lá, fiz uso lá de alguma substância, mas não dirigi, passei uma semana, 2, 3 semanas até sem dirigir nada. E vou lá, faço o toxicológico. Se eu fizer o toxicológico, eu vou ter a punição. E enquanto que para o trânsito em nada modificou isso. Né? Eu gostaria de fazer um questionamento. Né? Assim, é uma coisa que me afeta e acho que afeta outros motoristas. Esse ano teve uma mudança no Código de Trânsito, eu acho que talvez tenha sido anterior e aplicou-se esse ano, que não é possível mais mudar as lâmpadas halógenas dos carros por lâmpadas de LED, carros anteriores até o ano de 2020, né? E o que eu queria saber de você, Júlio, o que você compreende dessa mudança referente a uma pessoa como eu, que quero fazer um aprimoramento tecnológico, substituindo uma lâmpada halógena dos meus faróis por um farol de LED, e hoje, se eu fizer isso, eu serei multado.
Eu compreendo que seria no mesmo sentido que o meu carro não possui um airbag, é uma mudança tecnológica, eu quero instalar um airbag, eu estou fazendo uma modificação no veículo, eu posso receber uma multa por essa modificação. Eu queria compreender, de você pudesse explanar um pouquinho a respeito disso, por favor. Boa pergunta, Juliano. Na verdade, não foi nenhuma alteração do código em si, mas sim de resolução do Conselho Nacional de Trânsito, né, que trata do sistema de iluminação. E aí se estabeleceu essa proibição. É uma resolução extensa que traz vários critérios, e um deles aí foi a mudança do tipo de luz utilizada, de lâmpada utilizada, para preservar a segurança automotiva, porque muitas pessoas começaram a trocar apenas a lâmpada, sem levar em consideração todo o sistema, para ver se o sistema comportava ou não aquela lâmpada, né? Então, a decisão, nesse caso, não foi uma decisão política, foi uma decisão técnica. Ela foi baseada em estudos de engenheiros que compõem a Câmara Temática voltada à questão da indústria automotiva. Então, nesse aspecto, eu entendo que a mudança e a proibição de alteração das lâmpadas foi positiva. Tá? Muitas questões que nós estamos apontando aqui decorrem justamente da não observância da técnica, né? E, nesse caso, o problema foi realmente de segurança veicular. Ok, obrigado. E uma última questão, Júlio, com relação até mesmo aos motoristas profissionais que nós estávamos mencionando, outra modificação que surgiu em 2021 é exatamente para os cursos especializados, que até então o cidadão tinha ali na habilitação dele, mostrava, comprovava que ele inicialmente vinha o nome completo, depois começou apenas com siglas, e agora retirou-se essa obrigatoriedade de constar. E começou as famosas reportagens de fundo de quintal, trazendo, não, agora vai ter que andar com certificado, porque se o policial não verificar, ou melhor, se o agente de trânsito não identificar, ele não vai poder continuar com a carga, e a empresa que ele vai carregar, se não apresentar habilitação lá com o documento, não carrega também, e isso está gerando bastante transtorno até hoje, né? O que você pode dizer e explicar aqui para o nosso pessoal? A mudança disso, Lúcio, foi única e exclusivamente por um motivo. Com o aumento da validade da CNH, o exame de aptidão física e mental, faço questão de reforçar, porque a gente fala o vulgar validade da CNH, e aí quem é profissional de repente vai falar, ó, o Júlio falando validade da CNH, né? É que a validade da CNH é atrelada à validade do exame de... Mas com a ampliação para 10 anos, o CONTRAN teve que se posicionar no seguinte aspecto: qual será a validade dos cursos especializados? Mantém-se 5, que era a validade anterior, ou aumenta também para 10 para acompanhar do exame de aptidão física e mental? Porque essa era uma previsão constante de resolução do CONTRAN, né? Hoje é a resolução 789 de 2020. E aí, então, o CONTRAN entendeu por bem manter a validade de 5 anos. Para manter a validade de 5 anos, decidiu-se não incluir mais na CNH. Porque senão a pessoa teria uma CNH de 10 anos com uma informação lá que, em determinado momento, já não era mais válida. Foi apenas por isso, né? E aí, então, decidiu-se retirar a informação do campo de observações, postando tão somente no RENASH, até porque essa informação fica disponível para o agente de trânsito e também disponível para o próprio condutor por meio da carteira digital de trânsito. A decisão foi apenas no sentido de não incluir mais na CNH impressa. E aí, a depender da validade daquele curso, se coloca a informação na CNH digital. Tá? Então, foi por isso. Mas a exigência lá do certificado é apenas para se garantir quando o agente de trânsito não tiver o acesso online ao sistema, por qualquer motivo que seja, para que a pessoa possa comprovar que tem o curso. Né? Só por isso. E também para a empresa, já que ela não vai ter essa informação agora mais, pela habilitação, né? Então, agora, com relação à empresa, ela vai precisar ter o certificado ali disponível, né? Você tem razão, e algumas empresas, infelizmente, ou porque não acompanharam essa mudança normativa, ou porque entenderam que não há ali uma condição fácil de verificação, não tem aceitado esse tipo de comprovação, né? Isso tem prejudicado
alguns motoristas. E tem também um outro aspecto, que é a falta, muitas vezes, de forma segura de verificar a autenticidade do certificado. E aí você não tendo uma padronização e não tendo, por exemplo, ou um código bidimensional de barras, o QR Code, ou mesmo aquela verificação pela internet, de você digitar os números, como ocorre no Poder Judiciário, né? Você não tendo esses mecanismos e o motorista apenas apresentando à empresa um certificado de uma entidade, a empresa muitas vezes não tem como saber se aquele certificado é válido. Mas esse daí o Contra ainda vai ter que se debruçar para solucionar, porque as Concordo. empresas hoje dependem do Contran para a solução disso. Não há uma forma da empresa solucionar isso, até porque o modelo do certificado também é uma portaria bem antiga, né, do Denatran, e ele traz alguns elementos ali que não são muito adequados para o momento que nós estamos. Então, o Contran, inclusive, vai precisar se debruçar nisso para concluir. Ele trouxe ali rapidamente para solucionar um problema, mas ele acabou criando um outro problema. Só que para fechar essa questão, Júlio, que você mencionou de prazo e tudo mais, quando eu estou dando aula ali para instrutores, é sempre um problema, e eu ainda brinco com eles, olha, eu vou explicar para vocês tudo em separado, porque a hora que juntar vai ser uma salada de fruta que eu duvido que alguém vai entender. E aí eu coloco o prazo de validade do exame de aptidão física e mental de um lado, aí eu trato do EAR do outro, aí eu trato da questão das categorias de CNH de um lado, prazo e tudo mais, aí eu trato do toxicológico, aí eu trato do curso especializado. Aí eu falo assim, agora eu vou juntar num caso concreto, para vocês verem a confusão que chegou no Contran. E é exatamente a hora que junta tudo, somente no modelo digital mesmo, porque físico é impossível acompanhar essas diferenças de prazos, né? Sim, você tem toda a razão, e isso repercute naquele meu comentário inicial de que ter uma legislação extensa e com muitas alterações só dificulta o seu cumprimento. Verdade. E como, só voltar um pouquinho também lá atrás, nós mencionamos a questão do pedestre, do ciclista, e como esse mês, inclusive, está bastante dedicado à questão de pedestre e ciclista. Júlio, na sua opinião, o que é possível fazer, que aí nós temos que pensar a curto prazo, a longo prazo uma educação efetiva, né, aquela questão do 76, mas a curto prazo nós precisamos ter uma solução, porque é necessária, é urgente essa mudança de comportamento. E aí teve até aquela resolução trazendo a possibilidade de se autuar o ciclista por descumprimento, que até nós já falamos aqui um pouco mais cedo. O que é possível hoje para solucionar isso? Porque como ficaria essa autuação? Como obrigar que o ciclista ele tenha esse respeito que ele exige do condutor de veículos automotores, que ele tenha em relação ao pedestre, já que a empatia acaba ficando um pouquinho desprezada? Eu penso que os órgãos de trânsito acabam ficando com uma difícil decisão para as suas intervenções viárias, principalmente os órgãos municipais e órgãos rodoviários, entre segmentar ou compartilhar. Eu crio espaços próprios para os pedestres e para os ciclistas, ou eu crio espaços em que eles vão conviver de forma mais harmoniosa. Existe um conceito, inclusive, internacional que tem vindo para o Brasil, embora algumas coisas não sejam regulamentadas na legislação brasileira, mas são copiadas de outros países, que é o trânsito calmo, né, o traffic calming. Aqui em Curitiba Algumas cidades no nosso país têm utilizado várias intervenções viárias, chamadas de planejamento tático, com pinturas na via que nem são previstas na legislação, mas o pessoal tem inovado. Mas tirando essa questão da sinalização, que muitas vezes é questionável do ponto de vista da legislação brasileira, existem algumas intervenções viárias que têm resultado de forma positiva, como, por exemplo, a diminuição do espaço destinado ao pedestre para igualar na via, colocando tudo no mesmo nível. E isso faz com que os motoristas, os condutores de veículos automotores,
ao passar por aquele espaço, tem uma tensão maior, né? Então, a criação daquela faixa de trânsito elevada, que até alguns anos atrás não tinha nem regulamentação, e passou a ter, é um dos exemplos de você igualar, né, a área de circulação do pedestre com o momento em que ele atravessa a via. Mas eu vejo que essa é a dicotomia, Lúcio, entre segmentar e compartilhar. E aí os órgãos municipais rodoviários têm procurado, em cima disso, criar suas próprias estratégias, e aí vai variar de local para local, de cidade para cidade, para que permita que a utilização da via pública seja feita de maneira ordeira. O fato é que, e isso, na minha visão, é incontestável, não dá para esperar apenas o comportamento por parte do condutor, por parte do ciclista, por parte do pedestre. Os órgãos devem criar as condições favoráveis, propícias, para que aquela circulação seja feita de determinada maneira. E, além disso, aí a gente entra no aspecto punitivo. Quem descumprir será punido? Será punido como? Hoje nós não temos um mecanismo de punição do ciclista e do pedestre. Já houve resolução do CONTRAN a respeito das multas para pedestre, mas depois ela foi suspensa e até hoje não foi criada nenhuma no seu lugar. E aqui não estou nem ponderando se deve ser aplicada a multa, se não deve ser aplicada a multa. O fato é que, mais uma vez, vale aqui o comentário anterior, de que nós temos uma cultura segundo a qual, se não houver consequência efetiva para o descumprimento da norma, a tendência é que ela seja descumprida, né? Então, são desafios para os profissionais de trânsito, para os gestores, para os órgãos de trânsito. Queria eu ter uma resposta exata para essas perguntas, que não só você está me fazendo nesse momento, mas que eu recebo com muita frequência, porque seria, com certeza, uma receita de ouro para resolver os problemas que hoje nós enfrentamos para ter um trânsito mais seguro. Legal. Juliano? Opa. Bom, eu acho que encerramos assim, foi uma conversa muito boa, bem produtiva. Agradeço muito a participação do Júliver, foi assim, esclarecedora, tá? E agradeço também justamente ao Lúcio por todos os questionamentos ocorridos. Caso vocês queiram deixar alguma consideração final, nós podemos daí encerrar o nosso bate-papo. Bom, da minha parte, quero mais uma vez agradecer a oportunidade ao IBAC Brasil, ao Juliano, ao Lúcio e a todas as pessoas que nos assistiram nessa Semana Nacional de Trânsito. Esse vídeo, mais uma vez, reforçando, gravado no dia 1º de setembro. Espero ter contribuído, inclusive, com uma notícia deste dia, que foi gravado o vídeo, acerca da conversão da medida provisória 1050. Desejo que todos tenham a sua responsabilidade cada vez mais acentuada e praticada para que a gente tenha um trânsito mais seguro no nosso país. Perfeito, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade. Nós sabemos que a sua agenda é bem corrida, inclusive por isso optamos por essa entrevista gravando previamente, e você sempre com a sua total parceria e sempre disponível para abrilhantar, acrescentar e melhorar o conhecimento. Então, mais uma vez, eu agradeço essa experiência que eu tenho a cada dia com a relação que nós temos. Muito obrigado, Júlio, e obrigado também ao IBAC Brasil por dar essa oportunidade de conhecer um pouco mais do trânsito. Perfeito. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima.